chefe de gabinete da diretoria da ANAC. A ANAC e o Universo de Girassol, primeiro episódio. Olá, meu nome é Ana Benevides, sou chefe de gabinete da diretoria da Agência Nacional de Aviação Civil, ANAC. A ANAC é o órgão regulador do setor de aviação civil. Nós somos as pessoas que regulamos, isso é, criamos normas, fiscalizamos e acompanhamos o setor aéreo, a aviação civil, para garantir a segurança dos passageiros que transitam no Brasil e do Brasil para o mundo. E a missão da ANAC no universo PCD? A missão da ANAC é garantir a segurança e a excelência no transporte aéreo para todos os brasileiros. E quando a gente diz para todos, a gente quer dizer para todos mesmo. Por isso, uma das formas de atuação da ANAC é na regulamentação dos direitos do passageiro usuário do transporte aéreo, incluindo o direito das pessoas com necessidade de assistência especial. Por que pessoas com necessidade de assistência especial? Esse é um conceito que está previsto na nossa Resolução 280 de 2013, que inclui gestantes, idosos, pessoas com deficiência, pessoas com mobilidade reduzida e qualquer passageiro que necessite de assistência para fazer uso do transporte aéreo. Como a ANAC vem trabalhando no estímulo de viagens de famílias atípicas? A ANAC tem um papel não apenas de regulamentar o setor e fiscalizar o cumprimento das obrigações postas, como também de incentivar a inovação. Para isso, a gente vem trabalhando ano a ano para trabalhar com uma regulação por incentivos. Isso é, criar os incentivos para que as empresas aéreas, para que os aeroportos provejam cada vez melhores condições de servir ao usuário final. A gente sabe que as tecnologias assistivas têm um papel relevantíssimo na remoção das barreiras à entrada do usuário de transporte aéreo, que é uma pessoa com deficiência ou uma pessoa com algum tipo de neurodivergência que necessita de auxílio para fazer o uso do transporte aéreo nas mesmas condições que uma pessoa sem deficiência ou sem a necessidade dessas assistências especiais pode fazer. Salas multissensoriais são uma exigência da ANAC? Marcelo, essas salas multissensoriais, elas não são uma obrigação normativa imposta pela agência. São iniciativas do próprio setor aéreo que olha para esses passageiros, que olha para essas famílias, e identificando uma necessidade não atendida, inova a oferecer um serviço que muitas vezes outros concorrentes não têm. Então, a gente entende que o prestador do serviço, seja ele o aeroporto, seja ele a empresa aérea, ele precisa ter um olhar para esse consumidor, para esse cidadão, para essa família que tem uma necessidade específica e que muitas vezes não encontra naquele ambiente o acolhimento que precisa para fazer mais uso de um serviço que é necessário e que tem relevante interesse público. Então a agência vem trabalhando em diversas iniciativas para valorização das melhores práticas no mercado. A gente entende que isso tem duas funções. Primeiro, a gente incentiva que novos prestadores de serviço se esforcem para inovar ainda mais. E segundo, a gente traz clareza de informação ao consumidor sobre onde ele tem as suas necessidades mais bem atendidas. Então, se ele tem uma opção entre dois aeroportos, por exemplo, como é o caso da cidade de São Paulo, como é o caso da cidade do Rio de Janeiro, e ele sabe que em um desses aeroportos existe uma sala multissensorial, isso pode ser um fator de escolha desse cidadão, dessa família, desse usuário, para procurar esse atendimento que está sendo mais bem prestado. E a gente quer valorizar essas iniciativas, a gente quer reconhecer essas iniciativas e a gente quer incentivar essa competição saudável entre os fornecedores de serviço, porque a gente entende que o resultado final é uma prestação de serviço melhor para todo mundo, não só para as famílias atípicas, não só para a pessoa com deficiência, mas para todos como sociedade. E como garantir assistência pré-embarque? A Resolução 280 de 2013, da ANAC, é o principal normativo hoje em vigor para cuidar dos direitos do passageiro com necessidade de assistência especial. Esse conceito inclui não apenas a pessoa com deficiência, como qualquer pessoa que, por qualquer motivo, necessite de alguma assistência especial para poder acessar os serviços de transporte aéreo em igualdade de condições com os demais passageiros. Dentro dessa resolução, nós temos um capítulo 2, que cuida de todos os procedimentos prévios a serem adotados antes do embarque na aeronave.
O objetivo desse capítulo é regulamentar o tempo de atendimento que a empresa aérea tem para dar uma resposta ao passageiro e garantir que quando o passageiro chegue no aeroporto, a equipe do aeroporto esteja pronta para fazer o atendimento. Então a gente quer garantir que cada vez mais pessoas com necessidade de atendimento especial estejam presentes nos aeroportos e a bordo das aeronaves brasileiras. Mas para garantir que esse público entrante tenha o atendimento adequado, o planejamento é essencial. É por isso que o artigo 9º descreve os procedimentos que o passageiro deve seguir para garantir o seu atendimento especial, que vai garantir o seu acesso ao serviço de transporte aéreo em igualdade de condições com os demais passageiros. Esse dispositivo regulamenta que o passageiro deve informar a empresa aérea, quando perguntado, sobre a necessidade do seu atendimento especial no momento da compra da passagem ou, alternativamente, com antecedência mínima de 48 horas antes do embarque. Mas atenção, 48 horas é para a maior parte dos casos. Há algumas situações em que o regulamento exige 72 horas de antecedência. Essas são as situações dos passageiros que têm necessidade de embarque em maca, com equipamentos de oxigênio, por exemplo, ou um outro equipamento médico, ou outras condições que exijam a apresentação de um MEDIF. Afinal, o que é o MEDIF? MEDIF é o formulário médico que descreve as condições do passageiro com necessidade de atendimento especial. São 3 as situações. A primeira é quando o passageiro precisa ser embarcado em maca ou incubadora. A segunda situação é em que o passageiro necessita fazer uso de um equipamento médico a bordo da aeronave, como, por exemplo, oxigênio. E a terceira situação é aquela em que as condições de saúde do passageiro podem representar no transporte aéreo um risco à sua própria segurança, à sua própria saúde ou à saúde de terceiros. Para a avaliação desse MEDIF, a equipe médica do operador aéreo precisa dar um retorno ao passageiro sobre a possibilidade do transporte em segurança em, no máximo, 48 horas. Portanto, em situações em que o MEDIF é obrigatório, é preciso contactar a empresa aérea com, no mínimo, 72 horas de antecedência. Qual é o recado aqui, gente? Para garantir um embarque sem atritos, um embarque com atendimento adequado, o ideal é contactar a empresa aérea com a maior antecedência possível, explicando qual é a situação do passageiro, qual a necessidade de assistência especial que ele necessita, no caso concreto, e apresentando a documentação que possa vir a ser solicitada pela empresa aérea. O embarque pode ser negado com o MEDIF? É dever da empresa aérea transportar todos os passageiros em segurança. É por isso que pode haver hipótese de negativa do transporte aéreo por motivos de risco à saúde do próprio passageiro ou dos demais passageiros a bordo. Essa negativa precisa ser apresentada por escrito pela empresa aérea e pode vir a ser questionada pelo passageiro. Se isso aconteceu com você, procure os canais de atendimento primeiro da empresa aérea e, se não ficar satisfeito com a solução dada, registre sua reclamação no consumidor.gov.br para que a ANAC possa fazer gestões para avaliar se o tratamento que lhe foi dispensado é o tratamento adequado.